já de volta por aqui, agora para falar de política. Paulo Roberto já está por aqui comigo. Ele que entende do assunto, viu? Oi, Bruna Paulo. Moraes, tudo tranquilo? Tudo em paz, graças a Deus. Receba um abraço, uma felicitação dos amigos lá de Onildo Brito, Onildo Cabeleireiro. Maravilhoso. Onildo, Pablo, Júnior. Eles disseram que você está em pouco lá. Pois eu estou precisando ir mais mesmo. Desliga ela que vem aqui. Onildo, sempre que a gente está por lá é maravilhoso. Sempre recebe a gente muito bem. Tem um cappuccino especial para você. Bom. Vamos à política? Vamos lá. Luciano Cartacho, que foi prefeito da capital eleito e reeleito, foi vice-governador de José Maranhão, fez uma abordagem ontem na capital sobre um tema que a gente tem tocado aqui na coluna. Vocês perceberam que eu ainda não estou bom da garganta, né? Estou na luta para ficar bom. Pois bem, mas Luciano Cartacho disse que pesquisa eleitoral são aquelas feitas pelos institutos que todos nós conhecemos, onde quem aparece na frente bota o instituto lá em cima e acredita em todas as pesquisas. Quem aparece atrás diz que tem um erro, que não é bem daquele jeito. Já ouviu isso, não já? Já, com certeza. Já escutou isso? Então, ele fez uma análise de que quem estava à frente nas pesquisas, na corrida pelo Executivo paraibano, vibrava com tudo que era pesquisa, acreditava em todas elas. De repente, o panorama começou a mudar e as pesquisas já não são mais acreditadas. Vamos ver e ouvir esse depoimento de Luciano Cartacho? Porque se você pegar hoje o resultado das pesquisas, né, quem falava antes e elogiava a pesquisa, hoje está falando mal de pesquisa. Isso é o primeiro sinal de que as coisas mudaram. Né? Você vê o candidato à oposição dizia que o critério tinha que ser a pesquisa eleitoral. Ora, quando a pesquisa muda, é porque mudou a opinião das pessoas. Né? E por que é que mudou a opinião das pessoas? Porque as pessoas, cada dia que passa, vão percebendo a importância e a necessidade de fazer com que esse projeto que está em execução hoje no estado da Paraíba, que está em andamento, ele possa ser sequenciado. E isso é muito importante. Isso não é um fenômeno paraibano nem campinense. Isso acontece no Brasil e no mundo todo. Quem aparece na frente nas pesquisas elogia o Instituto, acha bom, diz que está tudo certo. Quem aparece atrás sempre contesta. Foi assim, é assim e assim sempre será, pelo jeito. Você deve lembrar de Julian Lemos, que foi deputado federal. Entrou no União Brasil, aquele esquema com Damião Feliciano, com Efraim Filho, e Damião, que é o pássaro mais sagaz da mata, acabou tendo mais votos do que Julian, e Julian ficou sem mandato. Vai tentar outra vez esse ano. Mas ele deu uma entrevista falando sobre a senhora Michele Bolsonaro, que ele diz conhecer muito bem. E diz também entender o jogo que a Michele está fazendo politicamente. Muito bem, a senhora Michele Bolsonaro é o nosso colega Napoleão de Castro, porque acompanha a caminhada de Michele desde antes dela ser mulher de Jair Bolsonaro. Mas vamos ver o que disse Julian Lemos, para que você aí veja se bate com a sua opinião sobre Dona Michele ou não. E Michele Bolsonaro está fazendo um jogo que ninguém sabe fazer. Eu já falei que Michele não é aquilo. Não é como Bolsonaro nem como Flávio. Michele dá sinais. Michele não apoia Flávio para presidente. Michele está calada na dela. Michele não apoia Carlos Bolsonaro. Michele faz aquela imagem de mulher que cuida do marido. Michele está fazendo um jogo de profissional. Mas eu dou razão a ela. Eu tenho diferenças totais com ela. Eu não tenho nada que me aproxime a ela. Mas eu entendo o jogo dela. Michele Bolsonaro, ela foi pisada no pescoço por aquela família muitas vezes. E ela tem que escapar, meu irmão. Se ela tiver juízo, ela faz o dela, se elege senadora e vai cuidar na vida dela. Michele disse não a Flávio Bolsonaro e a esse projeto da família Bolsonaro porque ela sabe que se ela entrar, ela se atola até o pescoço. Conviveu muito tempo com a família Bolsonaro e seus membros. Palavra de Julian Lemos. Aqui na Paraíba, o governador Lucas Ribeiro criou um conselho político composto pelos partidos da sua base de apoio. Isso para que se decida um pouco mais à frente quem será a vice ou o vice na sua chapa. Tem repercussão na mídia, aqui está. Lucas Ribeiro cria um conselho político com 14 partidos para comandar a estratégia eleitoral desse ano. E a gente explica, como sempre. O governador e pré-candidato à reeleição Lucas Ribeiro deu mais um passo na organização da base governista para as eleições de outubro. Lucas reuniu na capital representantes de 14 legendas aliadas e anunciou a criação desse conselho político que ficará responsável por coordenar as principais decisões do grupo
durante o período eleitoral. A nova instância, Bruna, será formada por dirigentes das legendas que integram a aliança governista e terá a missão de discutir estratégias, fortalecer a articulação entre esses partidos e conduzir o processo de construção política da chapa. A prefeita de Cajazeiras, Corrinha Delfino, ela foi denunciada ao Ministério Público de Contas do Estado pelo que seria uma infração quando ela era professora municipal em Cajazeiras. Corrinha teria apresentado um diploma de mestrado falso para ter uma ascensão funcional. Isso está caminhando, está repercutindo e tem desdobramentos também que a gente mostra agora. Aqui está a senhora prefeita. Ministério Público de Contas pede ao Tribunal de Contas do Estado que declare ilegal progressão da prefeita de Cajazeiras por uso de diploma falso. É a mesma que a gente falou ontem, né? Que trouxe a... Exatamente, vídeo, aquela, né? Que tem um quiprocó com o ex-prefeito padrinho político dela, José Aldemir. Olha os detalhes aqui. O Ministério Público de Contas da Paraíba emitiu um parecer favorável à procedência de uma denúncia que aponta a utilização de diploma de mestrado falso para a concessão de progressão funcional à prefeita de Cajazeiras, Maria do Socorro Delfino, quando ela ainda exercia o cargo de professora da rede municipal. O parecer foi assinado pelo procurador Manuel Antônio dos Santos Neto. Resta saber se ela sabia que esse diploma é falso ou não, porque às vezes tem gente que se matricula numa dessas faculdades que tem por aí de pé de escada, essas verdadeiras arapucas, aí termina um curso, recebe o diploma e quando vai registrar percebe que o diploma é falso. O diploma não tem validade junto ao MEC, por exemplo, não é? Vamos à boca maldita de hoje. Vamos lá. Reginaldo Bastos disse que você é fã de Ciro Gomes. Confere? Nem tanto. Não sei se essa informação procede, não. Bota na conta de Reginaldo. Ciro Gomes é um sujeito que já deu assim algumas declarações que não foram muito boas na sua trajetória política. A ex-esposa dele, Patrícia Pilar, aquela atriz da Rede Globo, certa vez ele falou uma coisa que não pegou bem e praticamente perdeu muitos votos por isso. Aqui e ali ele tem dado uma escorregada, mas Ciro tem a hombridade e até a humildade de quando erra, ele se penitencia. Ele reconhece que errou e pede desculpas. E ele deu uma declaração agora lá no interior cearense, na região ali de Russas, está em campanha pelo governo do Ceará. Em cima disso, ele disse que a ferramenta dele, ele disse, eu sou liso, não tenho dinheiro, não tenho empresa, a minha ferramenta de trabalho é a língua. A minha não vou dizer que é a língua, mas é a garganta. Aí ele disse que às vezes se excede, a língua dele, né, tremula para um lado ou para o outro, mas ele tem a humildade de pedir desculpas. É a nossa boca maldita de hoje. A vida inteira, quando eu erro, minha filha, deixa eu lhe dizer, desculpa minha filha aqui, mas é só a idade. Eu tenho 40 anos de vida pública e a minha ferramenta é minha língua. Eu não tenho empresa, não tenho dinheiro, eu não tenho, sabe, nada. Minha língua é a minha ferramenta de trabalho. Então, em 40 anos, se eu não tiver dito uma besteira, 2, 3 ou 10, é porque eu seria uma pessoa inumana, e eu não sou. Agora, quando eu chego à conclusão de que falei uma bobagem, eu peço desculpa, não me custa nada. Eu sou assim, sabia? Não quero me comparar a Ciro Gomes, não, mas quem é que não erra? Aliás, o ex-governador saudoso, meu amigo tio Zé Maranhão, dizia que só quem deve ter ideia fixa é quem é maluco. Ele usava essa expressão. Se você tem uma ideia sobre alguma coisa, opina sobre alguma coisa, e depois você se convence que estava errada aquela sua opinião, por que não dizer errei, reconheço que errei? Desculpa, né? Não mata ninguém, mata? Não. Por falar em matar, minha gente, eu confesso a vocês que amanheci o dia de hoje muito triste, porque Campina Grande, a música nordestina, perdeu um grande artista e eu perdi um grande amigo. Quantas brincadeiras nós fizemos juntos, em várias festas juninas. A última delas na casa do Dr. Gildo Lima do Nascimento, quando eu o convidei, ele compareceu e animou a todos nós. Faleceu ontem, aos 61 anos de idade, Abdias Alves de Souza, Abdias do Acordeon. O sepultamento será hoje aqui em Campina Grande. Tem a nota que a gente mostra aqui. Abdias do Acordeon. Faleceu ontem, dia 13, e o sepultamento será hoje aqui em Campina Grande. Tem uma foto dele no ponto a ponto, Bruna. Olha só, quando veio dar entrevista aqui pra gente. Era sempre muito legal, cortês animado, entendeu? Não fazia questão por nada. Gente boa. Não é porque morreu, não. Porque tem gente ruim quando morre que eu continuo dizendo que é ruim. É porque Abdias era gente boa, realmente. E vejam só, há um mês, mais precisamente no dia 10 do mês passado, 10 de junho, eu pedi à nossa produtora aqui, a Liliane
Rocha para Liliane falar com ele para vir ao ponto a ponto, Reginaldo. A gente ia gravar uns 4 ou 5 programas com temas juninos e Abdias era cadeira cativa. Ele disse a Liliane que não podia comparecer, aí depois passou um áudio para mim explicando as razões. E eu não sabia da sua enfermidade. Preste atenção ao que é a vida. Há um mês, o sujeito estava esperançoso, iniciando um tratamento e hoje vai ser sepultado. Escute o áudio que ele me mandou pelo WhatsApp. Boa noite, meu amigo, companheiro de longas datas, Paulo Roberto. Passando por aqui para desejar uma boa noite, um feliz São João, dizer que sou teu fã, te admiro demais como apresentador, principalmente de televisão, na televisão. Recebi um convite da sua produção para participar, foi ontem, para participar do programa, que eu já tive o prazer de participar uma vez. Temos isso na internet arquivado aí por tudo quanto é lugar, mas você não estava sabendo, mas eu vou lhe explicar. Eu disse para ela que não tinha condições de fazer porque eu estou em tratamento médico e hoje eu fiz a primeira sessão lá no Hospital da FAP, com a obstrução de um tumor que está por fora dos meus pulmões e atacando o esôfago, por fora do esôfago, por trás do coração. Aí fiz a primeira sessão hoje, foi muito positivo, sem nenhuma reação contrária, muito bacana, não sei quantas vai ser, mas eu estou fora do São João esse ano, mas desde já quero agradecer a você, que é o anfitrião do programa, né, que eu já tive o prazer de participar, como já te disse, e só para que você entenda que eu não fui e nem posso ir esse período agora de tratamento. Uma notícia que fica aqui para que a gente possa passar para você essa informação, porque ninguém estava sabendo disso. Mas muito bacana, muito obrigado pela atenção. Em breve nós se encontramos, se Deus quiser. O sucesso é nosso. Feliz São João e uma ótima noite para você. Assim que você me ouvir esse áudio, me diga qualquer coisa. Forte abraço, sou teu fã mais uma vez. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né, Paulo? Sou seu fã, Abdias, quando você estiver. Um dia a gente se encontra por cima para fazer um forrozão bacana, como a gente fez aqui. Primeiro fazíamos com ele e com João Gonçalves, de quem ele era maestro e arranjador. Aquelas canções todas famosas de João Gonçalves. João compunha, cantarolava ali para Abdias e Abdias fazia o arranjo, na introdução, tudo na hora. E depois João se foi, aí ficamos a gente aqui com Abdias e agora ele vai. Um dia a gente vai também. É isso, Bruna. Paulo, muito obrigada. A gente se encontra amanhã. Até amanhã. E agora chegou a hora da gente acompanhar as novidades da política direto de Brasília com Napoleão de Castro. Bruna Moraes, meu abraço, muito boa tarde a você. Cumprimentar o telespectador do Em Dia da Rede ETA nesta terça-feira. Voltamos de Brasília, Senado da República, de onde nossa equipe fala nesse momento para levar as informações, atualizar o nosso telespectador. Semana, Bruna, que marca o encerramento dos trabalhos legislativos nesse primeiro semestre de 2026, que levará ao recesso a partir da próxima segunda-feira. Mesmo assim, pelo que a gente conseguiu acompanhar até esse final de manhã, agora aqui no Congresso Nacional, é diminuta a participação de parlamentares de forma presencial. Vamos ter sessões na Câmara e também no Senado da República, mas a grande maioria dos parlamentares participando pelo meio remoto, pelo meio digital. No Senado, onde nós estamos, tem uma pauta importante, que é a que aprecia o pedido de aposentadoria especial para os agentes comunitários de endemias e de saúde. Proposta que já passou pela Câmara Federal, está tramitando aqui no Senado da República e que busca exatamente atender a reivindicação dessa categoria que há tantos anos vem nesse trabalho de pressão, de luta, de cobrança junto aos parlamentares aqui em nível de Congresso Nacional. Momento também, Bruna, muito turbulento, né, com essas denúncias, ações, a ação do Supremo Tribunal, do ministro Flávio Dino em cima da liberação de recursos, das chamadas emendas de bancada que são anunciadas e colocadas no orçamento da República, inclusive envolvendo
nesse momento, o próprio presidente da Câmara Federal, paraibano Hugo Mota, em relação a essas liberações, porque tem situações que estão sendo reveladas nas investigações de emendas ainda liberadas para Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara, para Valdemar Costa Neto, que hoje é presidente do PL, mas não é mais deputado federal, enfim. É um processo todo que está sendo tramitado. Há uma revolta e uma ação contrária por parte do presidente Hugo Mota e da Câmara, que diz que é uma interferência do Judiciário nas questões legislativas. E nessa briga de poderes, evidentemente, a gente tem cada vez mais situações complicadas e dificultando essa relação política, não só entre o Supremo e o Congresso Nacional, mas que termina envolvendo também o próprio governo federal. Enfim, é um clima preocupante, conturbado, porque isso atrapalha, né, não só o andamento aqui das duas casas legislativas, como a própria ação de justiça do Supremo Tribunal Federal, que deveria estar preocupado com tantos outros temas que a gente tem em nível de Brasil, que lá estão para serem apreciados. Faz parte da democracia, né, faz parte desse momento político que vive o país e no ano, inclusive, de eleições gerais em todo o território nacional. São as informações de momento aqui do Congresso Nacional para o Em Dia da Rede Ita, Napoleão de Castro. Volto com você no comando e liderança em nossos estúdios, Bruna. Obrigada, Napoleão, pelas informações. Até amanhã, viu?